Era 13 de maio de 2025, apenas 5 dias depois que o cardeal Robert Francis Prevost, de Chicago, foi eleito como o Papa Leão XIV, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos na história da Igreja Católica. O Vaticano fervilhava de peregrinos e autoridades que queriam testemunhar os primeiros passos daquele novo pontificado. Entre a multidão, havia um homem chamado Mateo Alvarez, um padre peruano de 35 anos, que cruzou continentes em busca de uma audiência privada com o novo Papa. Ao entrar no Palácio Apostólico, foi como se portas se abrissem dentro dele, portas que levavam direto a um dia que havia marcado sua vida para sempre. Era uma tarde abafada no norte do Peru, domingo, 28 de março de 1999, véspera da Semana Santa. Os sinos da paróquia de Santo Agostinho, em Chiclayo, soavam com força, espalhando-se pelos becos rachados e pátios apertados da vizinhança. Dentro da igreja, os fiéis se abanavam com folhetos de canto, enquanto o suor escorria lentamente por suas testas. Os ventiladores no teto gemiam, as velas tremeluziam diante de uma imagem já desgastada da Virgem Maria. Nos bastidores do altar, um menino permanecia imóvel, como se algo muito maior do que ele tivesse tomado conta do momento. O nome dele era Thomas Rivas. Tinha apenas 9 anos. Os sapatos pretos que usava tinham sido doados por uma viúva que todos os dias acendia uma vela no terceiro banco da frente. Eram 2 números menores, apertando tanto seus dedos que ele já nem sentia mais o esquerdo, mas não reclamava. Nunca reclamava. A túnica branca que vestia já fora de outro coroinha que crescera rápido demais. Ainda guardava um leve cheiro de cera e incenso antigo. A barra quase tocava o chão, arrastando-se pela poeira acumulada entre os ladrilhos gastos da paróquia. Thomas era pequeno, não só de estatura, mas de presença. Tinha aquele jeito de quem aprendeu cedo a ocupar pouco espaço, a passar despercebido. E ali estava ele, parado atrás da cortina da sacristia, poucos minutos antes da missa das 11h30 começar, as mãos agarradas na borda da pia do lavabo, os nós dos dedos tão brancos quanto a túnica. Do lado de fora, ouvia a comunidade cantar baixinho o hino de entrada. Mas por dentro, tudo o que ele escutava era o próprio coração batendo forte, reverberando no peito como se alguém batesse a porta de dentro. Aquela pia de pedra fria, onde ele se agarrava como se o mundo fosse desabar a qualquer instante, parecia a única coisa real diante de tanto medo. Thomas nunca tinha ficado tão perto do altar. Ainda não era a sua hora. Até poucas semanas antes, ele só ajudava as irmãs varrendo os corredores, carregando baldes, empilhando cadeiras e esfregando as marcas de fuligem das velas nas paredes. Era aquele menino que fazia tudo em silêncio, como quem já tinha aprendido a não chamar atenção. Mas foi ali, naquele cotidiano simples, que algo começou a mudar. Irmã Carmela percebeu nele um brilho escondido, e o padre Robert, o mesmo que o mundo agora chamava de Papa Leão XIV, apenas sorriu e disse: "Deixa ele tentar. Às vezes, tudo o que uma criança precisa é que alguém confie nela uma única vez." Mas Thomas não se sentia pronto. Suas mãos eram pequenas demais, a voz quase sumia. Ele sentia como se seu corpo inteiro fosse feito de vidro, prestes a se partir. E por trás daquela túnica emprestada havia mais do que timidez. Havia um menino tentando carregar o peso de um mundo que já tinha desabado. Ele era órfão. A mãe tinha partido com uma febre, num verão quente demais de 1996. Não havia hospital nem remédio, só água fria, um ventilador de plástico e o som dela murmurando preces enquanto a dor apertava. Thomas ficou ajoelhado ao lado dela por horas, segurando o pulso até sentir que não havia mais nada ali. Ela lhe disse que ele era forte, mas quando ela se foi, tudo mais foi com ela. O pai nunca soube quem era, nem nome, nem foto. Apenas histórias desconexas, sussurradas por vizinhos que não se entendiam sobre se ele tinha sido pescador ou só mais um homem que sumiu antes que Thomas nascesse. Depois do enterro, ninguém apareceu, nenhum parente, nenhuma visita. Só as freiras da paróquia que o encontraram dormindo num beco ao lado da padaria. E ali começou outra vida. Durante 3 anos, Thomas viveu atrás da despensa da igreja, encolhido num tapete enrolado, entre sacos de arroz e garrafas de vinho para a missa. Irmã Graciela deixava para ele mandioca cozida e pequenos cartões com orações. Foi ela quem lhe ensinou a ler usando o livro dos Salmos. De vez em quando, ele ajudava na cozinha. Outras vezes, sumia por horas, andando descalço atrás do muro da escola,
só para sentir o sol no rosto sem que ninguém o percebesse. Mas aos poucos a igreja virou casa. O ranger dos bancos, o cheiro de mirra, a luz suave das velas tremeluzindo diante de santos altos demais para se alcançar. Era ali que ele pertencia, mesmo que ninguém nunca tivesse dito isso em voz alta. E agora, parado atrás da cortina, prestes a sair para sua primeira missa, ele sentia, no fundo, que tudo aquilo, o medo, a saudade, o silêncio, também fazia parte da fé que, de algum jeito, o tinha mantido de pé até ali. Ele mal conseguia manter as mãos firmes. Não era medo de errar. Era o medo de, mais uma vez, não ser suficiente. Os dedos ainda estavam sujos por baixo das unhas, machucados da vassoura que usara horas antes. Ele não sabia exatamente como balançar o turíbulo. Não dominava o tempo das sinetas. Mal conseguia acompanhar as orações em latim. E mesmo assim, alguém tinha olhado para ele e dito: sim, foi na semana anterior, enquanto ele lustrava o metal envelhecido do altar, que o padre o chamou. Um homem alto, estrangeiro, com um sorriso gentil e olhos cansados. Você já pensou em servir no altar? Ele perguntou. Tomás assentiu com a cabeça, mesmo com o medo engasgado na garganta. Porque quando se é criança, ninguém chama pelo nome. E quando chamam, parece que abriram a porta para todo um novo futuro. Naquela manhã, enquanto o último acorde do cântico ecoava e o véu da sacristia se mexia com o vento, Tomás sentiu o coração disparar. O diácono espiou por entre a cortina e fez um sinal com a cabeça. Era a hora. Ele ajustou a túnica branca tentando parecer maior, mas a barra ainda varria o chão. Os sapatos emprestados apertavam os dedos. Ele esticou o braço para pegar o pequeno recipiente de vidro ao lado da pia, mas os dedos tremiam. Então, baixinho, quase só para si, sussurrou uma prece. Uma frase antiga que ouvira da mãe enquanto ela dobrava roupas. Senhor, me ajuda a não tremer. Ele não sabia que, minutos depois, deixaria o cálice cair. Não sabia que aquele som seco faria todos prenderem a respiração. E jamais imaginaria que, ajoelhado ao seu lado, estaria o homem que um dia seria conhecido no mundo inteiro como Papa Leão XIV. Tudo o que Tomás sabia era que era março de 1999 e que ele era só um menino com uma batina grande demais, tentando se encaixar num lugar onde todos pareciam saber exatamente o que fazer. Por trás do nervosismo, por baixo do tecido alugado e dos sapatos duros, havia um coração que só queria ser notado. Era sua primeira vez servindo na missa. Tinha ensaiado cada gesto, cada inclinação, a hora de acender as velas, o lugar onde deveria ficar durante a consagração. Mas agora, envolto na penumbra e no cheiro do incenso, cercado pelo silêncio que antecede o sagrado, ele tremia. Ouviu o hino inicial preenchendo a igreja e espiou por entre a cortina. Viu os rostos, muitos rostos, todos voltados para o altar. As portas rangeram. Entrou o padre, Robert Prevost, o missionário americano que vivia no Peru desde os anos 80. O espanhol dele era cheio de tropeços, mas seu coração era inteiro. O povo confiava. Ele andava descalço pelos mercados, rezava nos becos, enterrava os que ninguém lembrava, abençoava os que já estavam partindo. Para Tomás, ele não era apenas um sacerdote, era o primeiro adulto que o chamara de meu filho com ternura verdadeira na voz. A mão firme e acolhedora do padre pousou no ombro de Tomás, e ele sussurrou com um sorriso contido. Pronto, campeão. Tomás apenas assentiu com a cabeça. Por dentro, no entanto, era como se o estômago estivesse dando voltas. As mãos tremiam, o coração parecia bater fora do ritmo. A missa começou. E no início tudo correu bem. Ele levou a cruz com dignidade pelo corredor central. Acendeu as velas com um único fósforo, como havia ensaiado tantas vezes. Mas quando chegou o momento da Eucaristia, o corpo dele decidiu agir por conta própria. Deu um passo à frente, como tinha sido treinado, segurando o cálice dourado. Mas o objeto parecia mais pesado do que nunca. Os dedos não obedeceram. E ali, diante de todos, o cálice escapou. O som do metal batendo no mármore ecoou pela igreja. Rolou por um instante antes de tombar, espalhando o vinho e manchando a toalha branca do altar. Um suspiro rompeu o silêncio. Alguém murmurou uma prece. Um dos acólitos mais velhos recuou com um olhar de susto. Tomás não se mexeu. Ficou ali, paralisado, os olhos fixos na taça caída, sentindo como se tivesse arruinado tudo. Estraguei a missa, estraguei tudo. Mas então,
algo inesperado aconteceu. O padre não franziu a testa, não gritou, nem demonstrou impaciência. Ao contrário, ajoelhou-se no mármore frio diante de todos e recolheu o cálice com as próprias mãos. Limpou a base com um pequeno pano e, em seguida, virou-se para Tomás. Ele ainda estava imóvel, esmagado pela vergonha. O padre olhou nos olhos dele, pousou novamente a mão no ombro coberto pela veste branca e disse baixinho, só para ele ouvir: "Está tudo bem, meu filho. Erros não apagam uma vocação. O que importa é o seu coração." Naquele instante, 28 de março de 1999, exatamente às 11h52, algo mudou dentro de Tomás. Não era só alívio. Era como se uma parte dele tivesse sido reconhecida. Ninguém jamais tinha olhado para ele daquele jeito. Não com dó, nem com julgamento, mas com confiança, como se ele já estivesse perdoado, como se fosse digno mesmo assim. A missa continuou, sem alarde. O altar foi reorganizado com calma. O padre sereno falou em espanhol sobre Pedro, sobre a negação e sobre como a misericórdia sempre vem antes da vergonha. Tomás mal ouviu. Estava ali ao lado do altar, com o coração em silêncio, mas inteiro, pela primeira vez em muito tempo. Ele nunca esqueceu aquele dia. Não por causa do constrangimento ou do som seco do cálice caindo no chão frio da sacristia, mas porque, pela primeira vez na vida, alguém não o olhou pelo erro que cometeu, e sim por aquilo que ainda poderia se tornar. Suas mãos, antes trêmulas, encontraram firmeza naquele gesto silencioso de acolhimento. Anos depois, já padre, Thomas costumava repetir aos jovens coroinhas: "Todo mundo deixa o cálice cair uma vez. O que importa é quem se ajoelha para te ajudar a levantar." Naquela época, ele não fazia ideia de que o padre que se abaixou ao seu lado usaria branco um dia. Muito menos que aquele homem que escolheu ajoelhar-se em vez de repreendê-lo seria chamado de Papa Leão XIV. Mas naquele 28 de março de 1999, em Chiclayo, não era sobre futuro. Era sobre algo mais simples e ao mesmo tempo mais profundo: graça. Thomas não contou a ninguém sobre aquilo. Pelo menos não de imediato, mas alguma coisa dentro dele mudou. Porque ali, diante do altar, ele não foi visto como um peso, um pobre que precisava de caridade, ou um erro a ser corrigido. Foi visto como alguém capaz de carregar algo sagrado. Nos anos que vieram depois, tornou-se o menino que a paróquia procurava quando precisava de confiança. Tocava os sinos nos casamentos, cavava sepulturas durante a estação chuvosa, limpava restos de cera dos castiçais com as próprias mãos, muitas vezes quando todos já dormiam. E todas as manhãs, estivesse cheio ou vazio o templo, ele estava lá, no primeiro banco. Aos 15 anos, já sabia que queria entregar a vida à igreja. Não porque fosse fácil ou uma saída da pobreza, mas porque um dia alguém com autoridade e vestes sagradas ajoelhou-se diante dele e o chamou de digno. Em 2007, com 17 anos, entrou no seminário San Carlos e San Martel, em Trujillo. Os outros seminaristas vinham de famílias ricas, alguns de Lima, outros até do exterior. Thomas levou apenas 1/3 gasto e um catecismo usado, com páginas faltando no final, mas ele se dedicou como ninguém. Acordava antes dos outros, estudava até tarde. Quando o latim parecia um muro alto demais, perguntava sem medo. E quando a saudade apertava, quando o silêncio do dormitório lembrava que ele não tinha mãe para escrever, nem pai para ligar, fechava os olhos e revivia aquele instante diante do altar, o cálice caindo, o susto geral e o sussurro de Padre Robert: "O que importa é o seu coração." Era a corda a que ele se agarrava para continuar. Em 2012, após 5 anos de formação, foi enviado aos Andes de Cajamara para seu ano pastoral. Era uma região difícil, de manhãs geladas, montanhas íngremes e povoados onde a missa já não era celebrada havia meses. Quando chegou pela primeira vez à paróquia de Selem, a porta da igreja estava trancada, o crucifixo partido ao meio. Mas Thomas carregava algo inteiro dentro de si. Ele não foi embora. Ficou ali mesmo, limpando sozinho a capela, dormindo num catre ao lado da sacristia. Quando faltava vinho para a missa, improvisava com xixa e água fervida, consagrando com mãos que ainda se lembravam do que era tremer. Em 2016, foi ordenado. O bispo que impôs as mãos sobre a sua cabeça não conhecia a história por trás daquele homem. Não sabia do menino que um dia chorou na sacristia da paróquia de Santo Agostinho,
Não fazia ideia do sacerdote que se ajoelhou em vez de repreender, mas Tomás sabia. E deitado de bruços diante do altar naquele dia, com a testa encostada no chão frio e o coro cantando "Vem, Espírito Santo", ele rezou em silêncio por um único homem. Abençoa-o, Senhor, onde quer que ele esteja agora. Nos anos seguintes, Padre Tomás Rivas não ficou conhecido por discursos brilhantes, mas por estar presente. Caminhava horas por trilhas com neblina para chegar a povoados nas montanhas. Batizava crianças em bacias de zinco. Levava a comunhão para velhos morrendo sobre esteiras de palha. Usava seus estipêndios para comprar lápis para as crianças das vilas. Uma vez, durante uma seca, vendeu seu único casaco para comprar reservatórios de água para um povoado que havia secado. Nunca esqueceu o que era ser o menino deixado para trás. E toda vez que alguém tropeçava, quando um seminarista errava a leitura ou derrubava o cálice, ele não gritava. Ajoelhava-se, ajudava a limpar e dizia: "Não se preocupe. Na primeira vez que servi, deixei o cálice cair." Ninguém acreditava, mas ele dizia mesmo assim, porque sabia o que era carregar o peso de uma segunda chance. Sabia que, às vezes, o futuro Papa não está em Roma. É só um garoto numa túnica amassada, apavorado por errar. Quando 2025 chegou, Tomás já tinha enterrado mais pessoas do que conseguia lembrar. Celebrou missas em campos, hospitais e até na carroceria de caminhões. Tinha crescido dentro de sua vocação. Mas havia um rosto que nunca mais tinha visto, até o dia 8 de maio de 2025, quando a notícia se espalhou. O cardeal Robert Prevost havia sido eleito como o Papa Leão XIV. Tomás estava sozinho na pequena capela da casa paroquial, assistindo a fumaça branca subir por uma televisão velha, com a imagem tremida. E os sinos começaram a tocar. Ah, aquele dia! O sino do Vaticano ecoava, e a multidão na Praça São Pedro explodia em vivas. Eu só conseguia chorar. Um nó na garganta sussurrando um obrigado. Você se tornou tudo o que eu sonhava ser. 5 dias depois, com o mesmo terço dos tempos de seminário e uma carta dobrada no bolso, embarquei para Roma, não para ver o Papa, mas para encontrar o homem que mudou minha vida com um gesto simples. Ajoelhou-se ao meu lado e me sussurrou uma frase que ressoaria por toda uma vida de serviço. O que importa é o seu coração. Era 13 de maio de 2025, uma terça-feira de manhã em Roma. O ar ainda guardava a suavidade da chuva da noite anterior e a luz do sol filtrava de mansinho pelos arcos do Palácio Apostólico. Lá, um pouco além das portas de bronze da Sala Clementina, uma fila de visitantes esperava. Havia diplomatas, bispos e muitos peregrinos que cruzaram oceanos só para ter um vislumbre do novo pontífice, aquele que o mundo começava a chamar de Papa Leão XIV. Lá dentro, a sala era um sussurro. Paredes de mármore, afrescos de santos, o cheiro antigo de incenso ainda pairando no ar. O Papa já havia recebido 3 delegações naquela manhã. O rosto sereno, mas com um cansaço discreto. Havia apenas 5 dias desde sua eleição. O peso do mundo ainda não tinha se assentado completamente sobre os ombros dele. Então um nome foi lido baixinho. Padre Tomás Rivas, da Diocese de Cajamarca, Peru. Sem títulos, sem comitiva. Apenas um homem em sua batina preta simples, com uma carta amassada numa mão e um pequeno embrulho de tecido na outra. Ele avançou devagar, cada passo no mármore parecendo uma jornada no tempo. Quando finalmente chegou ao fim do salão, diante do homem de branco, ele não ajoelhou. Não ainda. Não conseguia. Estava paralisado. Papa Leão XIV estava ali, mais alto do que Thomas lembrava, mais velho que o jovem padre que ele vira no Peru, mas, inconfundivelmente, ele. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio não era constrangedor, era reverente, como a pausa entre uma oração e o amém. Eu pisquei, contendo as lágrimas que vinham se formando desde o momento em que pisei no avião. E então, com uma voz que tremia sob o peso de décadas, consegui dizer: Vossa Santidade, não espero que se lembre de mim, mas muitos anos atrás, em Chiclayo, o Senhor ajudou um coroinha órfão e assustado que derrubou o cálice durante a missa. Aquele menino era eu. Desdobrou a carta na mão, mas não a leu. Ainda lutava para respirar. O Senhor poderia ter me repreendido, poderia ter me substituído, mas em vez disso, ajoelhou-se e disse algo que carreguei por 26 anos. A cabeça do Papa Leão inclinou-se levemente.
Aquele olhar dele mudou tudo. A multidão de assessores e guardas ao redor se dissolveu num borrão. Os lábios dele se entreabriram, suaves. Depois, os olhos se arregalaram, não de surpresa, mas de um reconhecimento profundo. E ele deu um passo à frente, esticou as mãos e as pousou suavemente nos meus ombros, me olhando diretamente nos olhos. Então, com a voz baixa, ele disse: Thomas, eu me lembro de você. Meu fôlego ficou preso na garganta. As lágrimas, que eu vinha segurando, finalmente vieram, quentes e abundantes. O Papa Leão XIV não esperou por formalidades. Ele me abraçou, não como um pontífice cumprimentando um visitante, mas como um pai que reencontra um filho, como um homem abraçando uma memória viva. Ficamos ali, no meio do Palácio Apostólico. 2 padres, um dia conectados por um único momento, numa pequena igreja peruana, em 1999. Agora reunidos sob a cúpula do Vaticano. O Papa Leão se afastou um pouco e acrescentou, a voz ainda mais suave: Você carregou mais do que eu jamais soube. Mas eu vejo nos seus olhos, você não se tornou apenas um padre, você se tornou um pastor. Eu apenas acenei e peguei o pequeno embrulho de pano no bolso. Dentro estava o cabo quebrado de um cálice, o mesmo que eu tinha derrubado quando criança. Havia sido consertado, mas a rachadura ainda era visível, uma pequena cicatriz dourada. Estendi para ele. Eu o guardei. Sussurrei. Todos esses anos, porque o Senhor me ensinou que mesmo coisas quebradas podem ser usadas. O Papa Leão pegou o fragmento do cálice na palma da mão. Ele olhou para ele, depois para mim, e disse: E às vezes, elas se tornam sagradas porque foram quebradas. A sala ficou em silêncio de novo. Até os guardas pareciam imóveis. E por um momento sagrado, sob os tetos afrescados de Roma, nos salões por onde cardeais e reis um dia haviam caminhado, a figura religiosa mais poderosa da terra estava ali, segurando um cálice trincado e a mão de um homem cuja vida tinha sido moldada pela misericórdia. O relógio da Torre do Vaticano marcava 10h46. E o menino que um dia pensou ter arruinado tudo estava frente a frente com o padre, que um dia ajoelhou-se ao seu lado. Agora, o Papa Leão XIV. E desta vez, eu me ajoelhei, não porque o protocolo exigia, mas porque a graça havia me impelido a isso. Um gesto simples de um padre lá no Peru acendeu a chama na vida de um menino, guiando-o para o sacerdócio. E décadas depois, esse mesmo menino voltou para agradecer ao homem que o inspirou. Aí eu pergunto a você, já sentiu algo assim? Um momento de gentileza inesperada que virou sua vida do avesso? Não um milagre grandioso, nada de manchetes, mas um ato silencioso. Uma mão estendida quando o mundo parecia virar as costas. Uma voz que sussurrou que você ainda importava, mesmo quando se sentia invisível. Ou quem sabe, você foi essa voz para alguém. Talvez, sem nem perceber, você se ajoelhou ao lado de alguém que estava desmoronando. Talvez suas palavras, sua paciência, aquele seu jeito de estar ali, se tornaram a lembrança que essa pessoa carregou por anos. Se essa história tocou seu coração, se te fez lembrar de um momento em que você se sentiu realmente visto ou desejou ser, que tal compartilhar com um amigo, com sua família, ou simplesmente deixar um carinho, um gostei silencioso? Aquele clique ajuda outras pessoas a encontrarem a mesma inspiração, porque às vezes o mundo não precisa de vozes mais altas, ele precisa de vozes mais gentis. E histórias como essa nos lembram do que realmente fica. Não são títulos nem poder, mas a graça, a humildade e a lembrança de alguém que viu beleza na nossa fragilidade e escolheu se ajoelhar ao nosso lado. Se você ficou até o final, obrigado. Talvez não tenha sido por acaso. Talvez essa história fosse mesmo para te encontrar, para te lembrar que nenhum ato de amor é em vão, nem mesmo os menores.